Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a Páscoa, mas vamos começar alguns anos antes da Páscoa, mas conhecida por todos nós, ou pelo menos pela grande maioria. Vamos começar voltando um pouco mais no tempo, cerca de 1200 anos antes daquela Páscoa onde Jesus teve a sua participação. Vamos falar sobre a Páscoa judaica, a Pessa. É das 7 festas mais comemoradas pelos judeus, a mais importante delas. É um momento, durante uma semana, onde toda a família se reúne e o mais velho, os pais, contam uma história. Essa história tem início quando da libertação do povo de Israel da escravidão egípcia. Escravidão essa que durou cerca de 430 anos. Tomei como base de consulta o livro A Lei de Moisés, Torá, tradução, explicações e comentários do Rabino Meir Mitzliah Melamed, desculpe-me a pronúncia, da editora e livraria Sefer Limitada. O Êxodo, em grego, que significa saída, e Shemot, em hebraico, que significa nomes, é o segundo dos 5 livros do Antigo Testamento. São eles: Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O Pentateuco, que do grego significa 5 recipientes. É ele que narra a saída do povo de Israel, meio que às pressas, daquela região, o Egito, que do hebraico, Mitzrayim, significa estreito. Pode ser contado em 2 partes: a história da peregrinação do povo pelo deserto e da construção do tabernáculo, e a parte legislativa, que contém uma série de leis civis, morais e religiosas, os 10 mandamentos, que se tornaram leis universais para toda a humanidade até hoje. Nós conhecemos os acontecimentos que fizeram com que o faraó tomasse a decisão de libertar os escravos. Aqui um detalhe: os egípcios não tinham somente o povo de Israel como escravos. Haviam outros povos também. Ou seja, daquele contingente todo, os israelitas não eram os únicos. E arrisco dizer que também não eram os de maior número. Para o nosso estudo de hoje, nossa reflexão, vamos nos ater na celebração da Pessa. E o que é a Pessa? Pessa, podemos dizer que tem 2 sentidos. Significa pular, saltar por cima. Significa também a junção de boca mais falar, ou seja, uma narrativa. Tudo começa com a reunião de toda a família durante aquela semana, e o mais velho conta a história da saída do seu povo do Egito. Interessante é que o narrador conta a história na primeira pessoa. Ele se insere na narrativa. Por exemplo, no dia em que eu saí do Egito. Tal é a importância daqueles acontecimentos para eles e até hoje. Não é simplesmente uma libertação física, é principalmente uma libertação espiritual. Pois bem, durante a Pessa são realizados alguns sacrifícios, entre aspas, como, por exemplo, o consumo do pão ázimo, o pão sem fermento, somente o trigo e água. E tem que ser assado, ir ao forno, em no máximo uns 3 minutos, ou começará uma fermentação natural. Essa necessidade de preparo e levar ao forno antes da fermentação nos mostra a representação da força ativa no trabalho. Não podemos dar a oportunidade para as nossas imperfeições agirem.
E se isso acontecer, correremos um grande risco de retornarmos àquela situação de cativos, de prisioneiros espirituais, prisioneiros das nossas paixões. O fermento aqui simboliza o orgulho. Vou tentar trazer alguns pontos onde possamos ver a ligação da Páscoa cristã, a participação de Jesus, com a comemoração da Pessa. O evangelista Mateus, no capítulo 1, quando fala sobre o nascimento de Jesus, no versículo 21, diz assim: E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Emmanuel, em O Evangelho por Emmanuel, comenta esse versículo. Anunciou-nos a celeste revelação que ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados, libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. Vamos nos focar em um outro tipo de sacrifício, aqui entre aspas, realizado durante a Pessa, aquele com o sentido de pular, passar por cima. E o que quer dizer esse passar por cima? Antes, permitam-me um parêntese, para tentar mostrar como é que se dá, um trecho ao menos, da comemoração da Pessa. Durante esse ritual, é servido em um prato especial, o quiará, com alguns alimentos específicos, 5 na verdade. Um tubérculo, uma batata, por exemplo, que representa o renascer de uma nova vida, pois as ramas, ao serem cortadas na terra, renascerão para iniciar um novo ciclo. Teremos as ervas amargas, que representam as aflições deixadas no Egito. Teremos também uma massa de tonalidade marrom, que representa a argamassa utilizada também no Egito. É feito pequenos lanches com ela, por exemplo. Um osso de galinha, de cordeiro, ou seja, um pedaço de carne onde o osso seja mais saliente, tá? Ele representa a fibra do povo, a firmeza perante as situações de sofrimento. E teremos também o ovo. O ovo significa o renascimento, o início, o germe de uma nova era, uma retomada. Então, para cada parte do prato que é comida, o narrador vai contando uma parte da história, destacando a ligação do alimento com aquela parte da história. Uma outra curiosidade é que, entre cada parte que é comida do prato, toma-se um pouco de vinho. Mas toma-se esse vinho reclinando-se na cadeira, como faziam os homens livres, mostrando que agora, depois de todo o ocorrido, eles estão libertos. Como dizíamos, o que quer dizer esse passar por cima? Antecedendo a saída do povo de Israel do Egito, vamos encontrar a 10ª praga, a visita do anjo da morte. No livro de Êxodo, capítulo 12, Deus instrui os israelitas a sacrificarem um cordeiro sem defeito e marcarem suas portas com o sangue desse cordeiro. Diz assim o texto. Eu vou ler apenas alguns trechos desse capítulo. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 desse mês, tome para si, cada homem, um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Cordeiro sem defeito, macho, da idade de 1 ano será para vós. E tomarão do sangue, ou seja, vão tomar posse do sangue, e porão sobre os 2 umbrais e sobre as vergas das portas das casas em que comerão. E passarei pela terra do Egito nessa noite,
e ferirei a todo primogênito na terra do Egito, do homem até o animal. E será o sangue para vós por sinal sobre as casas em que estejais lá, e verei o sangue e saltarei sobre vós. E não haverá em vós praga do destruidor, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia será para vós por lembrança, e o celebrareis como festa para o Eterno em vossas gerações. Como estatuto perpétuo o celebrareis. Muito bem. Vamos fazer uma correlação entre esses eventos da Páscoa judaica com a Páscoa mais conhecida por nós, a Páscoa cristã, ou aos eventos que as antecedem. Abraão, o primeiro patriarca do povo de Israel, se encontrava nas planícies de Mamré, sentado à porta de sua tenda, quando 3 homens vêm em sua direção. Então Abrão pede a esses homens que não vão embora sem que antes ele os sirva. Ele, Abraão, lava os pés, oferece o pão e ele prepara uma farta refeição para esses 3 homens. Eles, depois de serem servidos, vão embora, vão em direção a Sodoma, onde seriam recebidos por Ló, sobrinho de Abraão. Ló e sua família, vamos dizer assim, levavam uma vida um pouco que influenciados pelos maus costumes daquela cidade. Ló, de igual forma, lava os pés daqueles homens, oferece o pão, eles preparam um banquete. O que acontece com Sodoma e Gomorra nós conhecemos. Porém, Ló e sua família seriam poupados pelo seu ato de redenção espiritual. Ele havia se colocado como servo, numa representação de servo da humanidade. Então eles poderiam partir, mas com a condição que não olhassem para trás. O olhar para trás é a representação do sentimento de culpa. Para entendermos melhor, vamos com Emmanuel no livro Pensamento e Vida, capítulo 22, Calma. Poderemos ver a forte ligação entre os costumes daquela cidade com a esposa de Ló, que insistia em continuar cultivando no seu íntimo, motivo pelo qual ela decide desobedecer ao pedido de não olhar para trás. Vou ler apenas 2 parágrafos. A feição do ímã, que possui campo magnético específico, toda criatura traz consigo o halo ou aura de forças criativas ou destrutivas, que lhe marca a índole, no feixe de raios invisíveis que arroja de si mesma. É por esse halo que estabelecemos as nossas ligações de natureza invisível nos domínios da afinidade. É nesse estado negativo que, martelados, uma expressão forte, martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos gentios, atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica, enredando corpo e alma nas teias da enfermidade, com a mais complicada diagnose da patologia clássica. Pois bem, voltemos a Abraão. Após aquela passagem, Abraão levaria o seu filho Isaque para ser sacrificado. E no momento em que Abraão está para sacrificar o seu filho, Deus se manifesta a ele e lhe oferece um cordeiro para ser sacrificado no lugar de seu filho. Aqui, a representação da fé e também de uma profecia: o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, seria sacrificado na Páscoa. A partir de agora, a correlação entre a Páscoa dos judeus e a Páscoa cristã começa a ficar mais clara para nós. Jesus era judeu e conhecia muito bem a lei e a Torá.
E durante a sua vida, e principalmente a sua vida pública, só o que fez foi exemplificá-la, mostrar-nos sem nenhum grau de complexidade, e sim com muita humildade, como devemos agir para que não venhamos a cair nas tentações. Em o Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 29, o evangelista narra quando Jesus se apresenta a João Batista, lá no Rio Jordão. Diz assim o texto: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Um pouco antes da festa da Páscoa, Jesus lava os pés dos seus discípulos, colocando-se como servo, enquanto os demais reclinavam-se como homens livres. Jesus, segundo nos relata o evangelista Lucas, no capítulo 22, do versículo 7 até o versículo 20, descreve o que nós chamamos de a última ceia de Jesus com seus discípulos. Jesus compartilha o pão e o vinho, simbolizando o seu corpo e sangue, e se refere à sua morte iminente como o cumprimento da nova aliança. Isso conecta Jesus diretamente à figura do Cordeiro Pascal, pois sua morte na cruz, ocorrendo na época da Páscoa, é vista como o sacrifício definitivo para a libertação espiritual de todos. Jesus, o nosso guia e modelo na Páscoa, deixou o seu sacrifício de amor para cada um de nós. Para finalizarmos a reflexão de hoje, trago mais uma vez Emmanuel, agora no livro Fonte Viva, capítulo 127, Humanidade Real. Nesse capítulo, Emmanuel nos leva até aquele encontro entre Jesus e Pilatos. Apresentando o Cristo à multidão, Pilatos não designava um triunfador terrestre, nem banquete, nem púrpura, nem aplauso, nem flores. Jesus achava-se diante da morte. Terminava uma semana de terríveis flagelações. Traído, não se rebelara. Preso, exercera a paciência. Humilhado, não se entregou a revites. Esquecido, não se confiou à vontade. Escarnecido, desculpara. Açoitado, olvidou a ofensa. Injustiçado, não se defendeu. Sentenciado ao martírio, soube perdoar. Crucificado, voltaria à convivência dos mesmos discípulos e beneficiários que o haviam abandonado, para soerguer-lhes a esperança. Mas, exibindo diante do povo, Pilatos não afirma: eis o condenado, eis a vítima. Diz simplesmente: eis o homem. Aparentemente vencido, o Mestre surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão de dignidade humana. Rememorando, pois, semelhante passagem, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real. Muito obrigado. Fique com Deus.